Gente, nós temos nada mais, nada menos do que um Sweetman in the house. E o Sweetman, na verdade, quem de vocês conhece o Dean Sweetman? Alguns aqui conhecem. Muito bem, ótimo. O Dean Sweetman é o responsável pelas C3 que estão espalhadas pelas Américas. E aí, nós conquistamos o filhão dele, que é o Jake Sweetman. Come on up. Vamos aplaudir o senhor, vamos aplaudir o Jake. Muito bem. Thank you. Obrigado. Até que para a primeira vez, quase nada de microfonia, hein? Parabéns, muito bom. Happy birthday. Parabéns, feliz aniversário. 3 years as a church. 3 anos como igreja. Something to celebrate. É algo para se celebrar. It's a milestone. É mais um marco. Give me a hand wave if you've been here since the beginning. Me dá um sinal com a mão se você está aqui desde o começo. Good. You can look back over the past 3 years and feel very proud. Você pode olhar para trás e perceber com muito orgulho. And everybody that's here this evening, E todos que estão aqui essa noite, 3 years from now, daqui a 3 anos, will be able to do the same thing. vão poder fazer a mesma coisa. That's an amazing accomplishment. É uma realização fantástica. I would like to thank Pastor Ronald Quero agradecer ao pastor Ronald and Pastor Chris e à pastora Cris and their beautiful e family a sua família linda for having me in Curitiba, por me receber aqui em Curitiba. and of course all of you for having me here this E, evening. claro, todos vocês aqui por me receberem aqui. Are you pumped? Vocês estão animados? You excited? Estão empolgados? I heard a rumor, Eu ouvi um rumor, I don't know if it's true, não sei se é verdade, but I heard that this is the most verbally engaging church in the city. que esta é a igreja que mais se engaja verbalmente durante o culto. Is it true? It could just be a rumor. Is it true? Pode ser uma fofoca, mas será que é verdade isso? That was bad. Pathetic. É patético isso. You're not Patético. excited enough. Vocês não estão empolgados o suficiente. Come on, are you pumped? Vocês estão empolgados? Pumped? Come on. Well, like Ronald was saying, my name is Jake, Eu vou dizer que o meu nome é Jake and I am from Los Angeles, California, e sou de Los Angeles, Califórnia, where I live with my beautiful wife. e moro com a minha linda esposa. Her name is Nicole, O nome dela é Nicole. and we are the pastors of a church in Los E Angeles, somos pastores de uma igreja em Los Angeles. where we have been for just over now 7 years. E estamos há um pouco mais de 7 anos agora. So that is me, Então esses aí somos nós, my family, minha família and my life. e minha esposa. Let's get to the point. E vamos ao ponto. If you have your Bible, Se você trouxe sua Bíblia, turn with me to the book of Mark, vá comigo até Marcos, chapter 1, verses 12 and 13. Marcos 1, Ronald, you will? Marcos 1, Mark 1, versículos 12, 13. 12 a 13. Logo depois, o Espírito Santo fez que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Good. The topic that we are going to talk about this evening is the wilderness. O tópico hoje é o deserto. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you Pai Celestial, te agradecemos for this wonderful evening, por essa noite maravilhosa, this time we get to share. o tempo que nós podemos compartilhar. God, we don't take it for granted, Não assumimos como garantido, but we cherish it. mas valorizamos We treat it as precious. e tratamos como precioso, God, for we know pois sabemos, Deus, that being able to be free que podemos ser livres to worship you para adorar o Senhor. is a remarkable thing. É uma coisa maravilhosa. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Have you ever known somebody who, no matter how hard they try to be good at something, they were still terrible? Você já conheceu alguém que, não importa o quão duro ele trabalhasse naquilo, ela continuava sendo terrível naquilo? Maybe that's been you before. You've tried very hard to be good at something, but you sucked. Talvez seja você essa pessoa. Você se esforça tanto numa coisa, mas na verdade você é péssimo. Anybody? Only me? Just Talvez me? seja só eu assim, mas You guys are all perfect. vocês todos são perfeitos?
So it's okay to be honest in church. Não tem problema ser honesto na You can igreja. tell me. Você pode dizer para mim, isso é perfeito? Anybody been there? Alguém já foi assim? Yeah, that's what I thought. When I was in high school, Então, quando eu estava no colegial, I desperately wanted to be artistic, desesperadamente eu queria ser artístico. which is a funny thing because all throughout my childhood, I was never that. Que é muito interessante isso, porque em toda a minha infância eu jamais fui isso. I was always the kid like Felipe. Sempre fui a criança que nem o Felipe, meu filho. I always wanted to go outside and play sports, Eu queria ir lá fora, brincar de esportes, get dirty, me sujar, do boy things, fazer coisa de piá, not stay inside and draw não ficar dentro de casa e desenhar, like my brother. que nem meu irmão. I always wanted to be active. Eu sempre quis ser ativo. But when high school came around, Mas quando veio a universidade, this was the time that I was going to discover the great inner artist in me. esse foi o momento que eu iria descobrir o grande artista dentro de mim. The artistic greatness that had been sitting beneath the surface A grandeza artística que estava lá debaixo da superfície. all these years, Todos esses anos, just begging to get out. implorando para se manifestar. Now you should know that the cause for this Se deve saber, porém, que a causa para isso is that I tried out for but failed to make my 8th grade basketball team. é que eu tentei passar no teste de avaliação do meu time da 8ª série de basquete, mas eu falhei. And basketball being the only last sport I considered myself to be good at, E basquete sendo o último esporte que eu poderia me considerar sendo razoavelmente bom, when it turned out I wasn't very good after all, mas acabou se provando que eu não era nem um pouco tanto quanto bom. I decided I was now going to become artistic. Eu decidi então me tornar um artista. There's only one problem. Só tinha um problema. I did not know how to be an artist. Eu não sabia como ser um artista. But what I did know was this. Mas o que eu sabia era o seguinte: Artists are dark, os artistas são escuros, they are brooding, são brutos and they're just kind of generally weird. e são genuinamente meio doidos. So what I did was I cut out any clothing from my wardrobe that could be considered cool or sporty. Então eu considerei cortar todas as roupas do meu armário que pudesse ser considerado bacana ou esportista, assim. And I started dressing artistic and all black and dark and brooding. E aí eu comecei a me vestir assim, todo meio bruto, assim, meio escuro, meio artístico. I want to portray the image of an artist. Eu queria dar a imagem de ser um artista. I even went as far to change high schools Eu cheguei ao ponto de mudar de escola, where they offered more art and design classes. onde ofereciam mais opções artísticas e de desenho. And I was pumped E eu for estava that. empolgadíssimo para isso. I still remember the excitement I had on the first day of my new school as I walked into my first art class. Eu me lembro da minha empolgação na primeira vez que eu entrei no primeiro dia da escola, na minha na minha aula de artes. It was amazing. Foi incrível. The resources were great. Grandes recursos. Every student had their own Mac computer Cada estudante tinha o seu Mac, with Photoshop, com Photoshop, all the creative software, todos os softwares de criação, absolutely brilliant. incrivelmente brilhantes. And after an introduction about how it all worked, it Yeah. was time to get artistic. E após a introdução de como é que tudo funcionava, chegou o momento de ser artístico. Except Porém, I was terrible. eu era terrível. Absolutely awful. Totalmente The terrível. closest that I got to being good O mais próximo que eu cheguei de ser bom was going on the internet and copying other people's art. era ir na internet e copiar a arte dos outros. Except I was so bad Só que eu era tão terrível that you still could not tell that I had plagiarized. que você Copied. você poderia perceber tranquilamente que eu havia feito um plágio. No hope. Não tinha esperança. And the worst thing you can do in that situation E a coisa pior que você podia fazer naquela situação is look to the person sitting beside you é olhar para a pessoa sentada ao seu lado and see how amazing they are e ver quão incrível ela é. without even trying. E ela nem se esforçava para aquilo. Terrible. Eu era terrível. Unfortunately, it did not matter how much I tried. Infelizmente não importava o quanto eu tentava, I was never going to be as good as the person sitting next to me. eu jamais seria tão bom quanto a pessoa que estava sentada do meu lado.
Now, of course, I'm not the only person to ever try something only to realize that I am not good at E é it. claro que eu não sou a única pessoa que tentou fazer alguma coisa e descobri que não consegue fazer aquilo. In fact, the whole reason that Jesus had to come is that we were just generally terrible at being good. E o real motivo para que Jesus tivesse vindo a esse mundo é porque, de fato, todos nós éramos terríveis ao tentarmos sermos bons. It didn't seem to matter how hard we tried. Não importava o quão intensamente a gente tentasse, We would ultimately end up killing somebody or sleeping with somebody. a gente acabaria matando alguém ou transando com alguém. We were bad. A gente era mal. And it's understanding our inability to measure up E é importante a gente entender, alcançar uma certa estatura, that helps us to contextualize this verse. que nos ajudará a contextualizar este verso. Mark 1, 12 and 13. Marcos 1, 12 e 13. Let's read it again. Vamos ler novamente. Verse 12. The Spirit immediately drove O Espírito him out into the O wilderness. Espírito Santo imediatamente levou-o até o deserto. Now that word drove is a strong word. E essa palavra levar, na verdade, é muito forte. It might give you the picture of Jesus not having control. É meio que mostrando que Jesus quase que não tem controle. In this same account, Matthew and Luke use the word led. E no mesmo assunto, Marcos e Lucas usam a palavra impeliu. I particularly like the Greek word that Luke uses. Eu gosto mais da palavra grega que Lucas usa, It means to reflexively go, que é mais ou menos fazer um reflexo e ir. which implies a sensitivity that Jesus had to the Spirit. Que mostra que Jesus era muito sensível ao Espírito Santo. But Mark uses a stronger word, Mas Marcos usa uma palavra mais forte, drove. que impeliu. That's because all throughout his gospel, E isso se passa pelo seu evangelho. he is depicting Jesus as the ultimate servant. E aonde ele mostra no evangelho inteiro que ele é o suprassumo dos servos. No choice. Não tem escolha. When master says go, Quando o mestre diz vá, you go. você vai. And so we have a beautiful picture Então nós temos uma imagem linda of de Jesus Jesus as God's como Deus, perfect servant. como o servo perfeito de Deus. Verse 13, and he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan. E ele estava lá então 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Satan means accuser or slanderer. E Satanás significa acusador ou aquele que fala mal da pessoa. And Jesus was with the wild animals and the angels were ministering to him. E Jesus estava entre as feras do deserto e os anjos cuidavam dele. Now, initially, this might seem like somewhat of a confusing passage. Então, inicialmente, essa passagem parece um tanto quanto confusa. You have to ask yourself the question, Você precisa se perguntar, why would Jesus wander off into the desert only to be tempted by the devil? para que Jesus precisa ir até o deserto para ser tentado pelo diabo? Was it an unplanned encounter? Será que foi um encontro não planejado? An accident? Um acidente? What does it mean for Jesus to be tempted O que by se- Satan anyway? O que isso de fato significa, Jesus ser tentado pelo diabo? Isn't Jesus God? Jesus não é Deus? Can God be tempted? Será que Deus pode ser tentado? Let's consider what has happened prior to this passage of Scripture. Vamos considerar o que aconteceu antes dessa passagem aqui. Jesus has just submitted himself to the will of his Father Jesus havia se submetido à vontade do seu Pai, by participating in a baptism of repentance. participando de um batismo de arrependimento. And through doing this, he has identified himself with sinners. E em fazendo isso, ele se identificou com os pecadores. With me Comigo and you. e você. Jesus literally walked into the river. E Jesus literalmente entrou no rio, He stood in the same place ficou no mesmo lugar that sinful man stood que homens pecaminosos and ficavam said, I identify with you. e dizendo, eu me identifico com você. For thousands of years, Por milhares de anos, you have not been able to identify with God. você não consegue se identificar com Deus. So on this day, in this moment, Então, nesse dia, nesse momento, let it be known that God chooses to identify with you. saiba que Deus pode se identificar com você.
After Jesus comes up out of the water, Depois que Jesus sai das águas, the book of Mark says, em Marcos diz: immediately a voice came from heaven. imediatamente uma voz veio do céu, It said, "You are my beloved son, with you I am well pleased." dizendo: você é meu filho amado, em você eu tenho prazer. Immediately, Imediatamente. as soon as Jesus comes up, Assim que Jesus sai, God wastes no time, Deus não perde tempo, not a second, nem um segundo, before he introduces his son antes de lhe apresentar Jesus to those that were standing beside the river. para aqueles que estavam ao lado no rio. Yeah. And more than just an introduction, E mais do que apenas uma apresentação, the Father publicly validates and approves o Pai publicamente valida e aprova of Jesus. o seu filho Jesus. He is saying, "This is the one Ele diz: esse é aquele that I am pleased with." com quem eu tenho prazer. And through this approval, E com essa aprovação, God is sending a message to anybody who would listen that Jesus was the one to be emulated. Deus envia uma mensagem para aqueles que estão ouvindo que Jesus é o Messias. If you want to please me, Se você quer me agradar, you have to follow him. você precisa seguir a Ele. Now, to say that this is a big moment Agora, para dizer que isso é um grande momento, is a huge understatement. é uma declaração muito pequena, Massive understatement. extremamente pequena. This is a gigantic moment. Esse momento é gigantesco. Thousands of years Por milhares de anos, have led to this moment. isso levou milhares de anos para chegar nesse momento. All those years where God could not look at a single person Todos esses milhares de anos, Deus não podia olhar para uma pessoa sequer and say, "I am completely and totally pleased with you." e dizer: eu estou totalmente e completamente satisfeito com você. Hasn't been able to do it Ele nunca pôde fazer isso for thousands of years. por milhares de anos. And then suddenly, E aí, de repente, Jesus comes Jesus vem and God expresses his approval. e Deus expressa a sua aprovação. This lack of approval that we have been experiencing E essa falta de aprovação que nós temos experimentado up until this moment, até este momento, of course, comes from the fact that we are sinners. é claro que vem pelo fato de que nós somos pecadores. We are imperfect. Nós não somos perfeitos. We have a tendency toward disobeying Temos uma tendência à desobediência God. a Deus. And where did we uncover this tendency? E da onde a gente vem com essa desobediência, com essa tendência? We uncovered it through a choice that we made A gente vê isso numa escolha que a gente fez in the Garden of Eden. no Jardim do Éden. A choice made by Adam Uma escolha feita por Adão, and by Eve. por Eva, A choice to disobey our Creator. uma decisão de desobedecer o nosso Criador. But you probably know that this was not a step that we took by ourselves. Mas você sabe que a gente não tomou esse passo sozinho. We had help, didn't we? A gente foi auxiliado nisso, né? Satan, the devil, came and he lured us into sin. Então Satanás, o diabo, ele nos atraiu para o pecado. He came to deceive us. Ele veio nos enganar. And so it makes sense Então faz sentido that the first thing Jesus came to do after identifying with us que a primeira coisa que Jesus veio fazer depois que ele se identificou conosco is that he goes to overcome the devil, é que ele vai lá para superar e vencer o diabo, the tempter, o tentador, the one who led us into sin. aquele que nos conduziu ao pecado. He doesn't just wander off into the desert on accident. Ele não vai para o deserto assim à toa. He doesn't just accidentally stumble across the devil. Ele não vai lá e acidentalmente cruza com o He diabo. goes with intention. Ele vai lá intencionalmente. He's on a Ele mission está numa missão to defeat para derrotar the one who set into motion aquele que fez com que desencadeasse the current state of humanity. o estado atual da humanidade. And so understanding this, Então, ao entendermos isso, Jesus is not being tempted in the traditional sense that we think of. então Jesus não está sendo tentado do jeito tradicional que a gente conhece. The word here actually more accurately means tested. Na verdade, a palavra aqui é mais no sentido de ser testado. Matthew and Luke's accounts of this same passage describe 3 of the temptations in detail. Então, Mateus e Matthew and Luke. Matthew and Luke tell the same story. Mateus e Lucas então contam a mesma história e apresentando 3 características aqui.
All of these were attempts to get Jesus to stray from the Father's plan. E todas elas eram tentativas para fazer com que Jesus se afastasse do plano de Deus. And in showing that he was able to overcome these tests, E mostrando que ele poderia superar esses testes, Jesus puts on display então Jesus pega e expõe that nothing the devil can do nada que o diabo possa fazer can prevent God's plan for redemption coming to pass. pode impedir o plano de redenção de Deus. This is very, very good news. E isto é uma notícia muito, muito boa. I don't know if you know, but this is the gospel. Eu não sei se você sabe, mas isso aqui é de fato o evangelho. Jesus accomplishing what we could not. Jesus realizando aquilo que nós não conseguiríamos. Now there's one thing Agora tem uma coisa, that stands out to me particularly. é uma coisa que se destaca para mim particularmente passage. nessa passagem. Where does it say that Jesus goes out to face the devil? Aonde que diz que Jesus vai lá e encarar o diabo? Where does it say? Aonde que diz? It says he went out into the wilderness. Diz que ele foi para o deserto. That is a very interesting detail. E esse é um detalhe bem interessante. It needs to be considered. E isso precisa ser considerado. That word wilderness, Essa palavra deserto it means lonesomeness, significa solidão, desolate, desolado and solitary place. e um lugar solitário. Now, why would God want this to be the meeting place for his son and the devil? E por que é que Deus vai querer que esse seja o lugar de encontro entre Jesus, seu filho, e o diabo? Why the wilderness? Por que o deserto? Where it is desolate, Aonde está desolado, empty. vazio, Jesus has been fasting. e Jesus tem estado jejuando, He is in a solitary place. está num lugar solitário. Why here? Por que aqui? I got to thinking about this, Eu fiquei pensando nisso and I realized something. e eu percebi o seguinte: Those words lonesome, desolate, and solitary solidão, solitário e desolado are everything that God did not want. era tudo For you. aquilo que Deus não queria para você. They are literally the polar opposite. Literalmente é algo polarizado, totalmente ao contrário. Just look at how God had it in the beginning. Veja como é que Deus tinha no princípio. In Genesis chapter 2 verse 7 and 9, Gênesis capítulo 2, It 7 a says- 9 diz o seguinte: Então, do pó da terra, o Senhor tomou o ser humano, formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. now let's read verse 9 again. Agora vamos ver o verso 9 novamente. Every tree that is pleasant to the sight Toda árvore que é agradável aos olhos and good for food. e boa para se comer. Every tree. Toda árvore. All of them that you could ever possibly imagine. Tudo aquilo que você pudesse imaginar. And more than that, E mais do que isso, the Bible a says Bíblia diz that it also had every seed-bearing plant. que tinha toda a árvore que tinha semente dentro de si. There is no lack. Não tem falha. This is the opposite of desolate. E isso é o oposto de desolado. This paradise is how God intended it for you and for me. Este é o paraíso que Deus intencionou para você e para mim. That we would live out our human existence in God's perfect place. Que a gente vivesse a nossa humanidade num lugar perfeito de Deus. But even in the midst of perfection, Mas mesmo em meio à perfeição, having everything we could ever need, tendo tudo aquilo tudo aquilo que a gente precisa, we still could not escape the deceit of the devil. ainda assim não pudemos escapar do engano do diabo. He came into the garden. Ele veio para o jardim, And if not for such sin, e se não fosse por tal pecado, we would not know such wilderness. a gente não conheceria tal deserto. For it was because of our sin Pois foi por causa do nosso pecado that we had to leave que paradise tivemos que sair do paraíso and deal with desolation, e lidar com o desolamento, lack, a falta struggle, e a luta, toiling in the ground.
ir trabalhar toilet. Toiling. Ah, ok, toilet. Toilet. E cavar o chão para plantar. And as history played out, E a história se desenvolve it turns out that the wilderness e acaba se tornando que o deserto played a very major role in the lives of God's people. fez um papel importante na vida do povo de Deus. In fact, we can see another parallel in this scripture in Mark. E podemos ver um paralelo na passagem em Marcos. Jesus' 40 days Jesus está há 40 dias. would very much conjure up in the Jewish mind E esses 40 dias estão muito bem impregnados na mente judaica. the 40 years Os 40 anos that the Israelites spent in the desert. que os israelitas passaram no deserto. 40 years. 40 anos. Millions of people Milhões de pessoas wandering around andando pelo deserto in desolation. em desolamento. And why? E por quê? Because they could not obey the word of God. Porque não conseguiram obedecer a palavra de Deus. And so it is clear to me Então está claro para mim that there is a theme and a cycle que existe um tema e um ciclo that God is trying to break. que Deus está querendo quebrar. In fact, it's almost as if God's sense of humor De is fato- on display. É como se o senso de humor de Deus estivesse em evidência aqui. Because if I was the devil, Porque se fosse eu o diabo, I would be starting to feel pretty arrogant. eu me sentiria um tanto quanto arrogante. I would be starting to think Eu começaria a pensar that the wilderness que o deserto was my domain. é o meu domínio. I own it. E eu sou dono aqui. This is where I caused É aqui que eu causei God's beloved creation a criação amada de Deus to end up. para acabar ficando. I am responsible Eu sou o responsável for these people para que essas pessoas being cast out of perfect paradise. tenham sido jogadas longe de um perfeito paraíso. They know desolation Eles sabiam que a desolação and lack e a falta and struggle e a luta and emptiness e o vazio and agony e a agonia because of me. por causa de mim. These people know the pain of the wilderness, Esse povo conhece a dor do deserto the sorrow of the wilderness, e a tristeza desse deserto, because I brought them there. porque fui eu que levei eles até lá. I own this place. Eu sou o dominador desse lugar. I have authority Sou eu quem tem autoridade aqui over these things. sobre estas coisas. But how good is our Jesus, Mas quão bom é nosso Jesus, who chooses no other place que escolhe nenhum outro lugar but to step out into this wilderness para ir para esse lugar de deserto and say, "No, devil, e dizer: não, diabo, you have authority over not this. você não tem autoridade sobre esse lugar. I own it Eu sou o dono disso aqui. as well. Eu sou dono disso aqui também. I have authority over all things. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. My kingdom O meu reino has no limitation. não tem limites, It has no boundary. não tem fronteiras. And I know that you think E eu sei que você pensa that this place is yours, que esse lugar é teu, but I have come to defeat you mas eu vim para te derrotar in the place that you think you own. no lugar que você pensa que é dono. This is the ultimate picture Essa é uma imagem perfeita of God's strength. da força de Deus, Taking the place pegando o lugar of our weakness. da nossa fraqueza. He shows in these days Ele nos mostra nesses dias spent in the wilderness passados no deserto that he requires nothing else but himself que ele requer nada mais além de si mesmo to overcome. para vencer. Let's look at the difference Então vamos ver a diferença between him entre ele and us. e nós. That we, in the midst of paradise, Que nós, no meio do paraíso, having everything we could ever need, tendo tudo que a gente pudesse imaginar ser necessário, but we still could not overcome the devil. mas ainda assim não pudemos vencer o diabo. I mean, look at the picture of this. It's not like God made it hard on us. Veja essa cena aqui. É como Deus não fez nada difícil para a gente. He said you can eat from any tree Ele diz que você pode comer de qualquer árvore, except one, menos uma,
Just one. Só uma. Look at how the odds are stacked in our favor. Veja como a estatística está a nosso favor. This is the picture of God's amazing grace. Essa é uma imagem da graça maravilhosa de Deus. He doesn't want you to fail. Ele não quer que você falhe. He sets you up to succeed. Ele te prepara para vencer. But even having everything, we still could not resist temptation. E mesmo tendo tudo, ainda assim a gente não conseguiu resistir à tentação. And then Jesus, E aí Jesus, needing nothing não precisando de nada, but himself, além de si mesmo, the power of God, o poder de Deus, steps out into the wilderness vai até o deserto, where there is no wilderness, no resource. onde não existe recurso, It is desolate está desolado and e solitary é uma solitária and lonesome, e existe solidão. but he still has victory. Mas ainda assim ele tem vitória. He says to the devil, you may have thought Ele diz para o diabo: você talvez tenha imaginado that you owned this place. que você dominava esse lugar. You see, you may have thought Você pode ter pensado that God did not have authority over your wilderness. que Deus não tinha autoridade sobre o teu deserto. You may have thought that the struggle you have in private Você pode ter pensado que a luta que você tem no teu particular has nothing to do with him. não tem nada a ver com ele. But can I just tell you today that God has authority Mas posso te dizer hoje que Deus tem autoridade over everything. sobre tudo. And his word has the ability E a sua palavra tem a habilidade to break para quebrar the chains that are holding you down. as correntes que estão segurando você para baixo. And in this moment where Jesus goes into the wilderness, E nesse momento em que Jesus vai para o deserto, he is giving the devil a taste of what he has coming through the cross. ele dá para o diabo um gostinho daquilo que vem ainda lá na cruz. It's important that you understand this. É importante você entender isso, Because you could read this passage and think porque você pode ler essa passagem aqui e pensar that Jesus went out into the desert que Jesus foi até o deserto and just barely made it. e quase não conseguiu. You could think that he struggled, Você pensa que talvez ele tenha lutado, that he mustered up every ounce of strength he had que ele reuniu todas as suas forças just so he could squeak by in victory. para talvez ele conseguir passar. But this is not accurate. Mas isso não é assim. No. He went out and he crushed Ele foi lá e esmagou the devil. o inimigo. No fight, no challenge. Não tinha nenhuma luta, Can you nenhum give God desafio. some Você pode proper praise aplaudir in o this Senhor place? nisso? And do you want to know why? E você quer saber por quê? And I'll conclude with this. E eu quero concluir com isso. Jesus was so caught up. Jesus estava tão envolvido, He was obsessed with tão obcecado his Father's plan. com o plano do seu pai. And so when the devil came Então, quando o diabo veio and tried to divert e tentou distrair him away from this plan, do plano de Deus, the answer was easy. a resposta foi fácil. There was no hesitation, Não havia excitação no flinching, e não havia vacilo. no second thoughts. Não tinha segundos pensamentos. He was so caught up in, Ele estava tão envolvido nisso, so committed to the will of his Father, tão comprometido com a vontade do seu pai, that when an alternative was que presented, quando uma alternativa se apresentou, the response was a no-brainer. a resposta foi sem pensar. Church, Igreja, it is my prayer é a minha oração that we would be so fascinated with, que a gente esteja tão fascinado, so caught up in the plan of God, tão envolvido com o plano de Deus, that when the devil comes and tries to lead us away, quando o diabo tentar nos levar para outra direção, the answer is easy. a resposta será fácil. You see, you have to know Veja, você precisa saber that your city que a tua cidade has a wilderness. tem um deserto. There are people Tem pessoas who are out que estão lá fora, in desolation, em desolação, solitary, em solidão, lonesomeness. estão sozinhas. They may not look like it on the outside, Não parece assim lá para but elas, inside mas lá dentro delas, they are suffering elas estão sofrendo in the wilderness. no deserto. Can I just tell you that this is not God's plan? Posso te dizer que isso aqui não é
o plano de Deus? This is not what he wants for Curitiba, Não é isso que Deus quer para Curitiba. not for its people. Não para o seu povo. He wants nobody to be wandering around in the wilderness. Deus não quer que ninguém esteja andando à toa pelo deserto. He doesn't want us to know the feeling of desolation and angst and agony. Ele não quer que a gente tenha o sentimento de angústia e de solidão. It is not his will. Não é a sua vontade. But guess what? Mas adivinha o quê? The devil doesn't want you to do anything about it. O inimigo não quer que você faça nada sobre isso. He is an enemy of God, Ele é o inimigo de Deus. and he will do everything possible E ele vai fazer tudo o que for possível to keep you from opening your mouth para impedir você de abrir a and sua sharing boca the love of God. e compartilhar o amor That de is Deus. what he wants. É isso que ele quer. But can I just say that it is God's will for you to bring people out of the wilderness? Mas posso dizer que a vontade de Deus para você é que você vá lá e tire as pessoas do deserto? And it is my prayer that we would be so caught up in God's will E a minha oração é que a gente esteja tão envolvido com a vontade de Deus that when the devil comes and says, don't speak, que quando o diabo vier dizer para você, não fale, don't love, não ame, don't forgive, não perdoe, don't be generous, não seja generoso, we would say, no, a gente vai dizer, não, devil, go away. diabo, vai para trás. I do not need to listen to you. Eu não preciso te ouvir. You see, Christ Veja, Cristo came veio for the people in the wilderness. para as pessoas que estão no deserto. You look all throughout the gospel, Você pode olhar por todo o evangelho and you will find countless e examples você vai ver exemplo após exemplo of de Jesus Jesus reaching out to people alcançando pessoas in these places. nesses lugares. The religious people, Os religiosos a friend of sinners. e amigo de pecadores. I want to be Eu quero known ser conhecido as a friend como um amigo of sinners. de pecadores. I want to be like my Jesus. Eu quero ser que nem Jesus. Church, can I challenge you Igreja, eu posso desafiar você to be a people a ser um povo that are not afraid to go que não tem medo de ir where other people do not want to go. aonde outros não querem ir. You see, it sounds fun Veja, parece engraçado, divertido and victorious e vitorioso, to be involved in such work. envolvido em tal trabalho. But it is true Mas é verdade que that it is desolate é uma and desolação solitary. e solitário and lonesome. e tem solidão. It's not going to be easy, Não será fácil, but I promise you it's going to be worth it. mas eu prometo que vai valer a pena. There is nothing more rewarding Não tem nada mais que recompense than seeing somebody's heart que ver o coração de uma pessoa turn se virar to Jesus. para Jesus. Please, Por favor, let's be a people vamos ser um povo that are not afraid to go into the wilderness, que não tem medo de ir no deserto, because we know porque sabemos that our God has authority que o nosso Deus tem autoridade over everything. sobre tudo. Can you give God some praise? Vamos aplaudir o Senhor. Fecha as portas. Here's what you have to understand. Veja o que você precisa entender. The message that you carry, A mensagem que você carrega. and I think sometimes we forget this, E às vezes eu acho que a gente esquece disso. is good news. São boas novas. Did you know that it's good news? Você sabe que isso são boas novas? When have you not wanted to hear O que é que você não quer ouvir? good news? Quem de vocês não quer ouvir boas novas? People respond Pessoas respondem to this news. para essa boas novas. Earlier in the book of Mark, Mais cedo, no livro de Marcos, he tells us about a man named John. ele fala sobre um homem chamado João. John the Baptist is a crazy man. João Batista é um cara meio doidão. He eats grasshoppers E ele come gafanhoto and wild honey. e mel silvestre. He wears camel Ele usa roupa de camelo to cover up all the necessary parts. para cobrir aquilo que é necessário. And the Bible E a says Bíblia diz that when he preached que quando ele pregava the news that the Christ was coming, a notícia de que o Cristo estava vindo, the good news of Jesus, as boas novas de Jesus, it says that people came diz que pessoas vieram from all around the region. de toda a região.
thousands of people milhares de pessoas flocked correram to hear this news. para ouvir essa notícia. The only thing that would make me understand this, A única coisa que me faz entender isso, that people would travel 30 miles or more que pessoas viajariam 60 quilômetros ou mais to hear a crazy man in the desert para ouvir um louco no deserto, preaching to them pregando para eles about how they need to repent from their sin como eles precisariam se arrepender dos seus pecados and prepare for the Messiah. e se preparar para o Messias. The only thing that I can come up with A única coisa que eu posso vir na minha mente that would help me understand que pudesse me fazer entender why so many people would go to so much trouble porque tantas pessoas fariam tanto esforço to hear this message para ouvir essa mensagem is to realize that they were absolutely starving. é perceber que elas perceberem que elas estavam conscientes que estavam famintas For something that sounded like the truth. por algo que parecesse com a verdade. And when they came, E quando elas vieram, they got the truth. elas receberam a verdade. I'm telling you right now, Eu digo para você agora, you've got a city full of people vocês têm uma cidade cheia de pessoas that are absolutely starving que estão absolutamente famintas to hear the truth. para ouvirem a verdade. Can I challenge you Posso desafiar vocês to go into the wilderness para ir até o deserto and share this truth? e compartilhar esta verdade. Let's stand. Vamos ficar em pé?